E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vocês devem estar notando que a gente agora está em um ambiente diferente. É porque eu sou professor da rede estadual do estado de Pernambuco e hoje eu estou em aula. Aí eu aproveito as aulas vagas que eu tenho no meu horário para gravar esses vídeos, ok? Então é por isso que a gente não está naquele ambiente como de costume. Então vamos lá. A gente vai para a questão 154 da prova azul do Enem. A questão diz o seguinte: a demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Então a gente tem os anos aqui, né, pessoal? 90, 2000, 2010, a população de médicos e a população brasileira, tá? Em milhão. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população, então vamos por partes, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020, que é um ano que a gente ainda não tem, né, na nossa tabela, será a média entre a variação de 90 para 2000 e a de 2000 para 2010. Pessoal, a gente precisa fazer aqui uma variação de 90 para 2000, a gente vai achar um valor, e outra variação de 2000 para 2010, a gente vai achar outro valor. Quando eu fizer a média desses valores, ou seja, a média dessas variações, tanto para os médicos quanto para a população brasileira, esse valor que eu encontrar é o quanto vai variar o número de médicos da população para 2020. Bem, pode ser que não tenha ficado muito claro. Sim, aí a pergunta vai ser qual é o número, com duas casas na parte decimal, mais próximo do número de médicos por 1000 habitantes no ano de 2020. Ou seja, essa questão quer que a gente divida a quantidade de médicos pela quantidade de pessoas, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer, pessoal, isso daqui? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente precisa calcular as variações. Vamos primeiro pensar na quantidade de médicos, tá? Eu vou fazer primeiro a variação de 1990 para 2000. E aqui tem duas coisas a se considerar. Uma conta a gente vai fazer para os médicos. Outra conta a gente vai fazer para a população. Quando eu falo população, a população brasileira, tá? Então, qual vai ser a variação para os médicos aqui? Bem, os médicos eram 219, passou a ser 292. Então, basta que eu faça 292 menos 219. Lembrando que isso daqui é 1000, né? 9 para 12, falta 3. 2 para 9, falta 7. E 2 para 2 não falta nada. Ou seja, a variação do número de médicos foi de 73 mil. Agora vamos para a população. A população era 147, passou a ser 170. Se eu pegar 170 e tirar 147, aqui claramente vai sobrar 23, né, pessoal? 23 mil, no caso, tá? Bem, essas foram as primeiras que a gente encontrou, mas ainda falta agora a variação do ano de 2000 para o ano de 2010. A gente vai usar o mesmo raciocínio. A gente vai fazer essa variação para a quantidade de médicos e a gente vai fazer essa variação para a população. Então vamos lá, quantidade de médicos era 292, passou a ser 365. Então eu vou fazer 365 menos 292 para descobrir a variação. De 2 para 5 falta 3, de 9 para 16 falta 7, e de 2 e de 3 para 3 não falta nada, tá? Então aqui a gente tem 73 mil, foi a mesma variação da anterior. E a população é 191 mil menos 170 mil, aqui claramente vai dar 21 mil, né? Então vamos lá, pessoal. Está dizendo que eu preciso fazer a média dessas variações.
Então, eu vou pegar para os médicos, ó, esse 73 e esse 73 e vou fazer a média. Então, qual vai ser essa média aqui para os médicos? Vai ser 73 mais 73 dividido por 2. É claro que a média de dois números iguais dá o próprio número, né? Então, a média de médicos vai continuar sendo 73 mil, tá? Agora, para a população. A população, a gente tem aqui, ó, 23 e 21. Então, qual vai ser a média para a população? Vai ser 23 mais 21 dividido por 2. E aqui a gente vai achar 22 mil, tá? O que é que significa esses resultados que eu achei? Está dizendo aqui no enunciado, ó, que segundo a projeção estatística, a variação do número de médicos da população vai coincidir com essa média. Então, se eu sei o número de médicos e se eu sei a população hoje, se eu quiser descobrir daqui a 10 anos, no caso em 2020, eu tenho que somar esses valores que eu achei, tá? Então, vamos lá. Qual vai ser aqui a população de médicos? Tudo isso que eu vou fazer agora é para o ano de 2020, tá, pessoal? Bem, a população de médicos em 2010 era de 365 mil. E eu vou aumentar o número que eu descobri para aquela média, que é 73 mil. Então, quando eu somar aqui, 5 mais 3, 8. 7 mais 6, 13. Vai 1. 3 mais 1, 4. Então, a população de médicos é de 438 mil. Qual vai ser a população em geral, né? Bem, a população em geral vai ser, quanto era? 191, né? Então, 191 mais a variação que eu achei, né? A variação que eu achei foi de 22 mil, ok? Então, aqui a gente vai somar. 2 mais 1, 3. 9 mais 2, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui é 213 mil, ok? O que é que está sendo pedido, pessoal? Está perguntando a quantidade de médicos pela população, para a população. Então, a gente vai dividir o 438 mil médicos pela população de 213 mil pessoas, tá? Corta os 3 zeros com os 3 zeros. Então, a gente vai fazer aqui 438 dividido por 213. Bem, 213 cabe duas vezes, claramente. Isso daqui vai dar 426. Para 438 falta 12. Aí a gente vai baixar um zero e colocar uma vírgula. Quantas vezes esse 13 vai caber em 120? Nenhuma. 0 vezes 213 é 0 e vai continuar sendo aqui 120. Quando eu baixar o zero, quantas vezes 213 cabe em 1.200? Bem, esse 13 vezes 10 dá 2.000, então é muito, né? Vezes 5 vai dar 1.000, 1.000 e pouco, então acho que uns 5 ou 6 aqui, né? Vamos chutar um 6 e ver o que é que dá. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6, 1 que foi 7. E 6 vezes 2, 12. Ó, 1.278, passou. Passou um pouquinho de nada, né? Então isso daqui vai ser um 5. Um quase 6, né, pessoal? Um 5, quase 6. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5, 1 que foi 6. E 5 vezes 2, 10. Então aqui eu teria 1.200 menos 1.065. E aqui eu não vou nem continuar. Já deu 2,05. A gente viu que era quase 2,06, né? Porque deu quase certo. Então aqui a resposta que está mais próxima é o 2,06 mesmo, tá? Então a resposta correta aí, letra D. Pessoal, qualquer dúvida, posta aí nos comentários, beleza? Então até a próxima questão e valeu!